Bom dia, queridos irmãos. Não esperávamos, talvez, mas já estamos aí entrando no quarto domingo, com as nossas lições aqui pelo Facebook. A saudade é grande, pude constatar isso ontem, conversando com alguns irmãos, mas nós vamos seguir em frente, confiando na misericórdia, no favor do nosso Deus. Eu quero começar com uma palavra de exortação aos irmãos que frequentam a nossa igreja. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, porque eu acho isso importante. E vou falar de mim, eu não vou falar de vocês, eu não conheço a vida de vocês. O apóstolo Paulo diz: quem é que sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está, né? O Espírito dele mesmo e o Espírito Santo. Mas eu vou falar de mim. E aí, se isso servir para você, você pode acolher. Se não, tudo bem, não tem problema. Eu insisto nessa questão de que nós devemos nos preocupar com o depois. Todo mundo está dizendo: vai passar, vai passar, vai passar. Ótimo, é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Mas nós devemos lembrar, quando passar, nós devemos estar prontos. Devemos estar preparados. A nossa escola dominical começa às 9 horas na igreja. A nossa lição aqui está começando às 9h30, porque é a hora que começa lá. Nós temos aquele primeiro momento, depois nós temos 9h30 até 11 horas a lição, a entrega da palavra propriamente dita. E eu insisto nesse ponto. Nesse horário, você, toda a sua família deve reservar esse tempo, mesmo em casa, para o estudo da palavra de Deus. Como eu disse, vou falar de mim. Eu já percebi, estou com 50 anos, que no meu caso em particular, um hábito que me prejudica é rápido que eu adquiro. E para tirar esse hábito depois é muito complicado. Opa, probleminha aqui. Luiz já está ajeitando aqui. Tira o som, Luiz. Ok, resolvido o problema. É o retorno que está. Muito bem. Então, eu insisto que você deve manter a sua rotina. Eu gostei muito, comentei sobre isso, de ver uma foto da Lara, postada pela mãe dela, Lara, com a Bíblia, com a revistinha dela, fazendo a lição no domingo, inclusive com banho tomado, com um lacinho no cabelo. Eu achei linda aquela foto. É exatamente assim que as coisas têm que ser. Uma criança que, insisto isso principalmente com as crianças, uma criança que mantiver a sua rotina nesse período de isolamento social, ela não vai sofrer impacto nenhum quando nós retornarmos para os nossos encontros presenciais. Mas uma criança que, dia de domingo, está acordando 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, isso vai surtir um efeito negativo quando a gente voltar. E por que eu sei isso? Porque eu vivo isso aqui em casa. Né? Com todo mundo, inclusive comigo. Eu preciso de despertador para acordar. Isso é um fato. Eu acordo cedo se o despertador despertar e eu ouvir o despertador. Se não, eu admiro alguns irmãos que são madrugadores. Eles acordam cedo, sem despertador, sem nada. Todo dia. Eu não, eu preciso do despertador. E todo mundo aqui em casa é do mesmo jeito. Então, isso acontece cotidianamente. De segunda a sábado, todo mundo acorda cedo. No domingo, parece uma coisa impressionante. Alguns, eu só sei que está vivo mesmo quando levanta. Porque mesmo chamando, às vezes, chamando, não sei se já acordou. E o raciocínio muitas vezes é esse mesmo. Poxa, eu já trabalho de segunda a sábado, eu já acordo cedo de segunda a sábado. Eu já ouvi muita gente dizer: domingo é o único dia que eu tenho para
para sossegar. Já tá, na minha opinião, já tem algum problema por aí. Porque o seu tempo não é seu. Se você é um cristão, 100% do seu tempo não é seu. O seu tempo é de Deus. O meu tempo, o seu tempo é de Deus. Então não tem esse negócio do meu tempo, de segunda a sábado eu trabalho e domingo é o único tempo que eu tenho para descansar. Muito cuidado com esse raciocínio. Vamos manter a rotina, vamos continuar nesse horário, sobretudo, em que nós temos os nossos encontros presenciais, nos aprontando para esses encontros. E assim, quando nós retornarmos, nós não vamos sentir impacto nenhum, se Deus quiser. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, mas eu até passo roupa, né, para cá, para a nossa escola dominical aqui, né? Então, eu acho isso importante, manter essa rotina. É uma pequena exortação que eu faço aos irmãos. Dito isso, vamos, já deveríamos ter feito isso na realidade, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir que Ele nos abençoe no estudo da sua palavra hoje pela manhã. Oremos. Ó Deus, de fato nós ainda estamos absorvendo essa mudança repentina que sofremos na nossa rotina. E o nosso consolo e esperança é que, se nós fomos pegos de surpresa, o Senhor jamais é pego de surpresa. Pelo contrário, todas as coisas, diz a tua palavra, as visíveis e as invisíveis, estão sujeitas ao Senhor como o Criador do universo. Isso nos consola, como eu disse, isso nos encoraja. E continuamos pedindo ao Senhor que dê-nos sabedoria para que nós possamos enfrentar esses dias e até mesmo esse mês e talvez até mais alguns dias, talvez meses, não sei. O Senhor sabe. Queremos confiar em Ti. Como diz o salmista, uns confiam em homens, uns confiam em máquinas, outros confiam em engenhosidade humana, mas a nossa esperança está no Senhor. É o Senhor que é o nosso auxílio e o nosso escudo. E a tua palavra também diz: bom é aguardar a libertação do Senhor. E é isso que nós aguardamos. E pedimos e clamamos pela tua misericórdia sobre este mundo inteiro, sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, o nosso estado, sobre o teu povo, ó Deus. Entregamos-nos nas mãos do Senhor e esperamos que o Senhor nos dê as condições para que nós possamos sair desse isolamento. Rogo por todo o teu povo reunido pela tua presença, Senhor, porque o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a tua presença, Senhor. É a tua própria pessoa quem nos reúne, pelo que nós agradecemos. E pedimos o teu povo reunido no teu nome, diante da tua palavra, ó Deus, que a tua palavra seja bênção na vida de todo o teu povo, que ao redor deste planeta se reúne para ouvir a tua palavra. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, João capítulo 14. É o nosso texto básico de hoje, é um texto denso, profundo, maravilhoso. É um texto que muitos cristãos conhecem de cor, certamente. É um texto querido, se é que eu posso usar esse termo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu sei, na versão Almeida, né, quase de cor esse texto. Esse texto é uma palavra de consolo tremenda para nós. E nós nos acostumamos a ler esse texto, como eu disse, é um texto querido para nós, sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo agora. E eu sempre gosto de dizer isso para os irmãos, uma coisa que sempre me impressionou e que imprimiu uma marca inconfundível em mim, no meu caráter, é a atitude do meu pai, o pastor Eulálio, diante da palavra de Deus. Até bem pouco tempo atrás, enquanto a casa onde ele morava estava lá de pé, agora está em reforma, né? Mas quando eu encontrava com as pessoas, eu sempre dizia isso para elas, as pessoas que moraram lá no entorno da casa onde o meu pai mora. Agora ele está na casa da minha irmã, mas enfim. As pessoas sempre me perguntavam, e o seu pai? Papai tem 92 anos, então quase toda a geração dele ali na rua, no trecho onde ele mora, quase todas as pessoas já foram. Inclusive, isso foi dito por um vizinho nosso para a mamãe, algum tempo atrás. Ele se mostrava impressionado com o fato de que... Aí ele começou a citar, a mamãe já foi, a vovó já foi, o fulano já foi, apontando as casas na rua. E a senhora e o pastor Eulálio ainda estão aqui. E a mamãe disse para ele, meu filho, isso é Deus. Isso é Deus. É a obra de Deus na nossa vida. Então, eu encontro com muitas pessoas, dada a longevidade do papai, elas perguntam, e o pastor? Né? Aliás, o papai mesmo conta uma história que uma vez ele encontrou uma pessoa no supermercado e a pessoa olhou, chegou perto assim, olhou, é o senhor? O senhor ainda está vivo? Aí o papai, eu acho. Então eu encontro com essas pessoas e eu digo para elas, olha, se você, quando passar lá na frente da casa dele, se você olhar, levante seu olhar, olhe lá para a varanda e você verá o papai lá com a sua Bíblia na mão, com a sua caneta. Ele usa duas cores, eu não vou dizer aqui quais são, que eu não quero perder a audiência, né? Porque é a cor de um time de futebol, aí já viu, né? Enfim, ele está lá com as suas canetas, se deliciando com a palavra de Deus, lendo, anotando. E isso, como eu disse, imprimiu uma marca em mim. Ver o meu pai fazendo isso ao longo das décadas. Porque quando você lê a palavra de Deus dessa maneira, você manda uma mensagem poderosa, que você valoriza a palavra de Deus. Que você valoriza o próprio Deus. Porque se a palavra é dele, e se ele se deu ao trabalho, vamos colocar dessa maneira, de escrever esse livro, ao valorizar esse livro, você valoriza o próprio Deus. E isso é importante, queridos, muito importante. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda a Bíblia, uma das coisas que os comentaristas da nossa linha reformada insistem em dizer, Deus é simples.
A palavra de Deus é simples, ela pode ser entendida pelo homem comum. Você não precisa ser um teólogo formado, treinado nas artes da teologia para você entender a palavra de Deus. Isso não significa que a gente não deva buscar a excelência no estudo da palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, e eu estou dizendo claramente, e isso tem sido dito ao longo dos séculos, a Bíblia pode ser entendida. Deus pode ser entendido de maneira suficiente para o nosso deleite, para a nossa salvação, para a nossa segurança. É isso que eu quero dizer. E como disse, não sou só eu que estou dizendo isso. Muitas pessoas, ao longo da história do cristianismo, têm afirmado isso. É possível entender a Bíblia de maneira satisfatória. A Bíblia e expõe para nós verdades que podem ser, sim, verificadas. E nós devemos contar com isso. Então, esse texto de João 14, ele é maravilhoso. É um texto muito conhecido por nós, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais coisas eu descubro e coisas maravilhosas. Vamos então fazer a nossa leitura aqui, seguindo a versão que nós adotamos na classe, a nova versão transformadora. E eu vou começar do versículo 1 e eu vou ler até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: não deixem, palavra de Jesus Cristo, né? Ele continua falando, todas essas palavras de Jesus para os seus discípulos ocorreram entre a chamada última ceia, não é? E o momento em que ele é preso. Foi uma noite longa para Jesus, uma noite tensa, não só para ele, mas para os seus discípulos. Então, como eu disse antes, tudo que a gente vai ver aqui, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, até a prisão de Jesus, isso aconteceu uma noite. Então, você vê que foi uma coisa tensa, difícil, né? Jesus, sendo Deus, percebe a situação dos seus discípulos. Ele vai dizer isso em outra ocasião. É bom a gente lembrar sempre que Jesus, desde o início do seu ministério, ele foi avisando para eles o que iria acontecer. Olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja entregue pelas autoridades, seja morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus passou um tempão avisando isso. Vai ficar claro para nós, se ainda não está, que os discípulos não entendiam a radicalidade do que Jesus estava dizendo. Ou eu deveria dizer, não entendiam plenamente, mas agora você sente no ar, eles estavam sentindo que alguma coisa muito grave, muito séria iria acontecer. Você se lembra quando Jesus disse para os discípulos que ele iria retornar para a Judéia, ele ia lá para ressuscitar Lázaro. Tomé, o maravilhoso Tomé, ele disse mesmo, quer saber? Vamos logo com ele, vamos morrer com ele logo. Está escrito lá, João capítulo 11. Vamos nós para morrer com ele. Havia uma tensão no ar. E Jesus sabia disso, ele conhecia o coração dos seus discípulos. Por isso, ele começa no versículo 1 dizendo: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho?
Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Então, essa primeira sessão aí, né, até o versículo 14, nós temos palavras de extremo cuidado, de extremo carinho. Nós já vimos no início do capítulo 13, João já diz para nós, olha, Jesus amou os seus que estavam no mundo, os discípulos, e ele fez isso de maneira completa, de maneira plena, até o fim. A palavra, o termo usado na língua original da Bíblia, do Novo Testamento, é um termo muito forte, um termo que significa trabalho perfeito, acabado. Trabalho que não precisa de remendo, trabalho que não precisa de acréscimo. Deus, o nosso Deus, é um Deus previdente, no sentido de que ele dispôs a história humana. Planejou, antes da fundação do mundo, a história da redenção. E está cumprindo essa história. De maneira que não vai haver, quando a última nota soar nessa grande sinfonia que é a história da redenção, nada vai precisar ser acrescentado. Vai estar tudo perfeito. Isso que significa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, lá, aquele primeiro verso do capítulo 13. Então, aqui Jesus demonstra cuidado com os seus discípulos. Ele vê a aflição no coração deles e ele lhes diz: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam em mim. O termo grego que Jesus, que João registra aqui é tarasso. E o curioso sobre esse termo é que ele já foi usado outras vezes aqui mesmo no Evangelho de João. Ele é usado 17 vezes, esse termo, no Novo Testamento, das 17 vezes, 7 só aqui em João. E outra coisa curiosa sobre esse termo é que ele é usado para descrever o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram disso? Nós vimos aqui duas dessas menções, dessa palavra, estão no capítulo 11. É a história do relato da ressurreição de Lázaro. 2 vezes nos dito naquele capítulo que Jesus se agitou no seu espírito, que ele ficou angustiado. A palavra significa isso. É quando você sacode alguma coisa, mistura, de maneira que provoca confusão, uma confusão interna. Todo mundo que já teve uma noite mal dormida sabe o que é isso, né? Porque está ansioso, porque está preocupado. Você começa a pensar numa coisa e aí, de repente, quando você se dá conta, você já está pensando em outra. E aí, quando você se dá conta, você já está outra coisa. Cada coisa que você pensa vai se transformando, é um pequeno vento que vai entrando. E aí, de repente, quando você
menos se der conta, você está num turbilhão de pensamentos. E às vezes a única coisa que você queria era parar de pensar. Sossegar a mente. Essa é a ideia desse termo aqui. E vou dizer de novo, o próprio Jesus já tinha se sentido assim. Jesus conhece muito bem o que é esse sentimento, o que é essa situação, queridos, porque ele já se sentiu assim. Apenas alguns poucos capítulos aqui antes, ele já tinha se sentido assim. E é bom sempre a gente lembrar, o autor de Hebreus diz isso, que Jesus, em todas as coisas, foi tentado, porém nunca pecou. Então ele sabe, ele conhece. E aí ele diz para os discípulos, não deixem que o seu coração fique aflito, não fiquem inquietos, não fiquem incomodados. E qual é o antídoto, vamos dizer assim, que Jesus oferece a eles? Ele diz, creiam em Deus, creiam também em mim. É a fé, é a confiança, mas a fé aqui não é qualquer fé, não. Não é qualquer fé. Essa palavra estio que Jesus, que está aqui registrada, ela ocorre 220 vezes no Novo Testamento e 86 vezes só aqui em João. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou listar essas ocorrências em algumas palavras e eu quero que vocês percebam, olha só, das 220 vezes, 86 vezes aqui no Evangelho de João. Então, é uma palavra importante nesse evangelho, que aparece várias vezes. Eu já falei para vocês, eu não sei isso de cabeça, eu não decoro isso, entendeu? Mas eu tenho uma ferramenta, que eu já falei em outras vezes, aqui por causa do tempo eu não vou falar, mas está disponível na internet, inclusive gratuitamente, em que você pode checar esses termos gregos e você pode olhar as ocorrências dele com algumas variantes ou sem variantes. E aí você tem esse número aí. Então é uma palavra que aparece maciçamente em João. E não é um simples acreditar. Essa palavra significa depositar confiança em alguém ou em algo. Tem uma ilustração que é clássica para falar sobre isso. Eu não sei se essa história é verídica, alguns dizem que é, outros dizem que não, né? Mas se é verídico ou não, eu vou usar aqui apenas como ilustração. É a história de um equilibrista que colocou um cabo de aço em cima das cataratas do Niágara, na divisa dos Estados Unidos e Canadá, e ele, diante de uma multidão dos dois lados da fronteira, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado do Canadá, ele atravessou aquela corda, aquele cabo lá, com um carrinho de mão vazio. A multidão o ovacionou quando ele chegou do outro lado. Aplaudiu, gritou, você é o maior, fulano. E aí ele foi, chegou do outro lado, pegou o microfone, não sei se tinha microfone, mas enfim. Falou, quantos de vocês me viram fazer isso? E o povo, eu vi. Quantos de vocês acham que eu sou capaz de voltar da mesma maneira como eu vi? Eu acho, eu acredito, fulano, eu acredito. Você é o maior, você é o cara. E aí ele perguntou, quem quer ir dentro do carrinho? Só os grilinhos. Lá pelo meio do mar. Ninguém quis. Esse é o sentido dessa palavra que Jesus usou aqui quando ele diz creiam em Deus. Depositar confiança. É acreditar, mas dessa maneira, colocando a sua própria vida ali, naquela pessoa. Esse é o sentido da palavra que Jesus
usou aqui. Trata-se de uma convicção inabalável de que aquele, no caso Deus, no caso Jesus, é de fato quem pode salvar. Esse é o sentido desse termo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu acho muito interessante a maneira como Jesus fala aqui, né? Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu penso sempre, né? Nossa maneira de pensar é: se não fosse assim, eu não teria falado isso para vocês. Mas eu acho interessante que Jesus é afirmativo o tempo todo. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas é assim. Eu acho curioso a gente prestar atenção, né, a maneira como Jesus se manifesta. E aí ele diz: pois vou preparar lugar para vocês. Bom, o que significa isso aqui? Eu estou com os estudos do meu pai na cabeça, que eu ouvi tantas vezes quando eu estou falando com vocês aqui. O que significa preparar lugar? Será que o céu é um grande canteiro de obras, né? E Jesus está lá fiscalizando a construção dessas mansões? O termo original permite que a gente use essa palavra. É uma palavra interessante. Significa mesmo, literalmente, uma mansão. E Jesus diz aqui, olha, há muitas. E eu vou preparar lugar para você. O papai dizia logo: não, não é isso. Até porque Deus não precisa fazer essas coisas. O papai diz, e eu concordo com ele, até porque, de novo, ele fala segundo uma tradição que vale a pena a gente acreditar, porque faz sentido. Jesus falava da sua própria morte. Foi a morte de Cristo que ele seria submetido algumas horas depois que ele disse isso aqui, que preparou esse lugar para nós, que preparou essa mansão para nós no céu. Era necessário que Jesus fizesse isso. E ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, em outras versões, e quando eu for e preparar esse lugar para vocês, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Preste atenção para isso, porque é importante. Porque quando Jesus foi consolar os seus discípulos, ele não apresentou nenhuma razão humana cá embaixo, daí do firmamento, daí das nuvens para baixo. Ele imediatamente se reportou a um mundo que está além desse nosso mundo aqui, mas que é real, tão real quanto esse mundo onde nós estamos. Ele falou do céu. Queridos, isso é muito importante. Esse aspecto peregrino da igreja tem sido esquecido por nós. Eu acho que está na hora da gente admitir isso. Bom, vou falar de mim de novo. Pense aí. Você mesmo. Mas é importante a gente lembrar disso. O nosso lugar não é aqui. Nós não fomos salvos por Jesus Cristo para cá, para esse mundo. O nosso lugar não é aqui. Nós temos uma casa reservada para nós no céu. De novo, não pense em prédios. Vou já dizer para você por que você não deve pensar num prédio, por que você não deve pensar numa casa literal. Já eu vou explicar isso para você.
Segure um pouco aí a sua curiosidade. Mas não pense nisso. Porque não é disso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está dizendo é que o nosso lugar não é aqui. Claro que a gente tem preocupações, e não faz mal a gente se preocupar. Essa pandemia aí, todos os discursos que a gente está acostumado a ouvir estão sendo repisados, rebatidos ad nauseam, né? Até enjoar. Há quem diga que o vírus é resultado da maneira como o homem está tratando a natureza, e aí você ouve cada teoria, cada coisa. Bom, que o vírus é responsabilidade humana, isso é, mas olha, querido, isso começou muito antes, olha, começou muito antes. E aí, nesse caso, não precisa de nome e sobrenome, não, tá? O responsável por isso só tem um nome, é Adão. Ele mesmo. Porque a Bíblia diz, eu já citei esse texto aqui, que Deus não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada. No entanto, por causa do pecado do homem, nós temos toda essa desordem que a gente está vendo aí, esse desequilíbrio ecológico, para usar um termo que todo mundo vai entender. Então, vai precisar recuar e recuar lá atrás, se você quiser entender isso. Há um desequilíbrio muito grande, há uma desigualdade muito grande no mundo, sem dúvida nenhuma, mas não cabe nem mesmo à igreja resolver isso, e não será resolvido de maneira definitiva, de maneira cabal, apenas quando Jesus retornar. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, então a gente não precisa se deter muito nisso agora, mas essa verdade aqui precisa ser lembrada por nós. Nosso lugar não é aqui. Nós, pela misericórdia de Deus, pelo seu amor, estamos destinados à vida eterna no céu. É para lá que nós vamos. E interessante que aí Jesus diz para os discípulos no versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui de novo, nosso amigo Tomé, esse nosso chegado, né? Já falei para vocês que eu sou fã dele. Que honestidade de Tomé. Olha só o que ele confessa aqui. Versículo 5. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Tomé confessa aqui a sua absoluta ignorância sobre os fatos, sobre as coisas que estavam acontecendo. Ele estava muito confuso. E, na verdade, vou dizer de novo, lá no capítulo 11, a gente tem uma ideia do que estava na cabeça dele. A gente vai voltar para a Judéia. Ainda há pouco os judeus estavam lá querendo matá-lo, a Jesus. Então, bora logo, vamos chutar esse balde, vamos chutar o pau da barraca, vamos voltar e vamos morrer logo com ele. E agora ele confessa a sua ignorância. A gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Eu dou graças a Deus por essas palavras de Tomé, gente. Porque foram essas palavras de Tomé que ensejaram a resposta maravilhosa de Jesus aqui no próximo verso, que todo mundo sabe de cor. O que diz? Vamos dizer, pode ser na versão Almeida mesmo. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou senão por mim. Aleluia! Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi categórico na resposta. Ele foi categórico na resposta.
E como é que Jesus respondeu para Tomé? A última grande declaração. Aliás, vai ter mais uma. Eu sou, do Evangelho de João. E aqui de novo aquela expressão que nós já conhecemos, ego eimi, ou eimi. Eu sou. Nós já aprendemos o significado profundo dessa expressão que remete à sarça ardente, ao episódio lá da sarça ardente, em que Deus, o próprio Deus, se revelou a Moisés como eu sou, ou eu sou o que sou. Jesus usa essa expressão aqui, informando, atestando a sua divindade, a sua alegação de divindade. Eu sou o caminho, rodos, literalmente caminho, uma estrada. É isso que Jesus diz aqui, mas metaforicamente nós podemos dizer um curso de conduta, uma maneira de viver. Esses dois significados devem estar na nossa mente porque os dois significados são importantes. Eu gosto de uma música do Michael W. Smith, que o refrão dessa música, o coro, ele diz assim: qual é a sua linha? Diga-me por que você usa essa cruz de ouro. É só um estado de espírito ou um estado de mente, talvez mais correto dizer isso, ou é um caminho dentro do seu coração? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muitas pessoas no mundo se identificam cristãs, alegam serem cristãs. Mas o que é ser cristão, gente? O que é ser cristão? Nós precisamos refletir sobre isso. Ser cristão é nascer numa família cujos pais alegam serem cristãos? Isso faz de mim um cristão? Ser cristão é passar por um ritual, seja na infância, seja um pouquinho mais velho. Ou jogando água na cabeça, ou mergulhando. O batismo torna uma pessoa cristã. Ser cristão é dizer que é cristão, é alegar que segue o Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é como uma roupa que a gente veste aqui e de vez em quando pendura no cabide e aí já troca, já vai com uma outra roupa. O que é ser cristão? Jesus nos informa aqui que ser cristão é se comprometer com Ele. É andar no caminho que Ele traçou, segundo as condições estabelecidas por Ele. Isso é ser cristão. E ele não falou só isso, não. Ele também disse que ele é a verdade. Outra palavra muito importante. Aletheia. 99 vezes essa palavra ocorre no Novo Testamento, 20 vezes, só aqui em João. É a maior ocorrência, a maior incidência dessa palavra no Novo Testamento é aqui no Evangelho de João. E é uma palavra importante que Jesus usou, e Jesus usou várias vezes. Outra coisa interessante dessa ferramenta, né, é que ela te lista
todas as ocorrências dessa palavra. Se você for olhar só aqui no Evangelho de João, nós já vimos essa palavra várias vezes. Jesus falou o tempo todo de verdade. Verdade aqui é, infelizmente, uma expressão que a gente tem que usar agora. Não tem jeito. No mundo em que o ambiente enfim, intelectual, acadêmico, hoje em dia, você fala de verdade e as pessoas entendem exatamente o oposto daquilo que deveriam entender. Ou melhor, as pessoas desistiram de procurar a verdade hoje. Essa que é a verdade. Houve uma mudança. Eu gosto muito de um teólogo chamado Francis Schaeffer. O pastor vive dizendo isso, né? Aquele teólogo que o Eliese gosta, Francis Schaeffer. Gosto, admito, né? Porque, para mim, pelo menos me ajudou bastante a maneira como Francis Schaeffer, a partir do caminho percorrido pela filosofia, pela arte, no Ocidente, ele traça um panorama interessante, na minha opinião. Me ajudou, vou dizer de novo, me ajudou muito no momento que eu estava precisando demais. Eu já contei essa história outras vezes. O meu querido irmão, pastor Ivanildo, estive hospedado na casa dele quando eu estava em Belém. Cheguei em Belém para fazer o curso de História na UFPA com 18 anos de idade. E nunca tinha saído de casa. Nunca tinha saído de casa. Eu sempre, a minha vida toda, até os 18 anos, eu circulei ali no entorno de casa. A escola onde eu fiz o antigo primário ficava no canto de casa, em frente ao prédio da nossa igreja, a Escola Evangélica de Macapá. O famoso periquitinho verde. Ou tô de verde hoje, coincidência, né? A Fátima tá fazendo assim aqui, ó. Ó que maldade, né? Desconcentrando o pregador. Ó, o pessoal vai começar a colocar aí nos comentários. Ó, o periquitinho verde, eu me lembro. Deixa para depois. Aí foi lá que eu estudei. Ia a pé, voltava a pé para casa. Depois fiz o ginásio numa escola também próxima, ia a pé e voltava. Depois fiz o que hoje é considerado o ensino médio, na época fundamental, próximo de casa, no antigo IETA, Instituto de Educação do Território do Amapá. Hoje o prédio que está lá é a UEAP, Universidade Estadual. Para mim é uma experiência sempre incrível entrar naquele prédio ali. Para toda a minha geração. Depois fiz o vestibular. Aos 18 anos, passei Universidade Federal do Pará. Curso de História. É isso mesmo, curso de História. Numa das primeiras aulas, eu vou fazer esse parênteses aqui porque eu acho importante, eu vou retornar para o Ivanildo e vou explicar o porquê. E vou chegar no Francis Schaeffer, mas isso é importante. Curso de História, numa das primeiras aulas, Egito Antigo, tinha um grupo apresentando um seminário e o grupo disse assim: foi durante o período dos Ixos que que Jacó e a sua família chegaram ao Egito, porque José, devido à história de José. Não é, professor? Aí virou para o professor e falou, o professor, do alto da sua autoridade, né, deu de ombro e disse assim: se você quer acreditar num livro como a Bíblia, o problema é seu. Não. Você ouviu direito. Ele só disse isso. Ele não falou mais nada. Ele não se deu ao trabalho de explicar, até porque não tem explicação para essa frase dele, a não ser um preconceito cego contra a Bíblia. Porque tem
muita gente boa, muita gente com um monte de letrinha depois do nome, que crê na Bíblia, mas o professor ali, sabendo que nenhum daqueles alunos, infelizmente, tinha condições de dar uma resposta que ele merecesse, ele simplesmente jogou aquilo no ar e fez o efeito que deveria fazer. Porque aquilo me atingiu duramente. Eu e a minha vidinha bem organizada, inclusive religiosa. E foi só a primeira experiência. Depois vieram outras, e mais outras, e mais outras. E aí dá para imaginar o que aconteceu com um moleque de 18 anos que nunca tinha saído de casa e que sempre essas coisas foram apresentadas para mim como verdades. A minha fé, se destrambelhou toda. Qual castelo de cartas. Eu não vou contar aqui toda essa história, é uma história longa, mas eu passei por um período de crise muito sério na minha vida. Eu fiquei perturbado, que nem essa palavra que está aqui no início do capítulo. Absolutamente perturbado. Me enchi de dúvidas, nunca duvidei da existência de Deus, graças a Deus. Deus me poupou disso. Por isso eu respeito tanto as pessoas que não creem em Deus e converso com elas, e procuro me abrir. Eu sempre digo que eu prefiro conversar com um ateu honesto do que com um crente desonesto. É isso mesmo. Eu prefiro conversar com um ateu honesto do que com um crente desonesto. Porque o ateu, ele nega ou ele coloca dúvidas sobre a existência de Deus e ele tem que viver com isso. Pior é o crente desonesto. E sabe quem é o crente desonesto? É o ateu prático. É aquele cara que, mesmo afirmando que Deus existe, ele na prática vive como se Deus não existisse. Mas Eliezer e o Francis Schaeffer e o Ivanildo, vou chegar lá agora. Fui hospedado na casa do Ivanildo e um dia eu deitei no beliche que tinha lá e entre o colchão e a lateral do beliche havia um livro. E o nome desse livro é O Deus que Intervém, ou Deus que está presente, em outras versões, o Evangelho para o Homem de Hoje. Esse é o nome do livro. O Deus que Intervém, o Evangelho para o Homem de Hoje. E o título daquele livro, ele veio para mim e me atingiu. Opa, tem uma maneira de você falar para o homem de hoje. 88 isso, tá? 1988. E eu comecei a ler aquele livro por mera curiosidade. Entendi pouca coisa. Até porque você precisa... É uma leitura densa, uma leitura lenta. Mas para mim foi fundamental. Eu mergulhei naquele livro. E mergulhei na Bíblia também. Porque aquele livro apenas é um mapa, apenas nos ajuda a entender como a verdade da Bíblia pode ser relevante para os nossos dias. Há quem diga que o Francis Schaeffer está datado. Bom, enfim. Respeito, mas não concordo. Porque o que o Francis Schaeffer diz, a tese principal dele é a cabeça do homem moderno, ela mudou. Até a modernidade, as pessoas estavam acostumadas a pensar com uma lógica clássica. Se isso aqui é verdadeiro e isso aqui é o contrário disso aqui, então isso aqui é falso. Era assim que se pensava. Hoje não. Hoje, quando se fala de verdade, aí logo o seu interlocutor pergunta, mas para quem? Porque o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Não existe uma verdade absoluta. E engraçado que todo mundo que usa essa frase fala isso absolutamente. Esse é que é o ponto. Não existe uma verdade absoluta. Ok, então por que eu devo levar essa sua frase que você coloca assim para mim, esse postulado, a sério, se não existe uma verdade absoluta?
Então, o Francis Schaeffer nos ajuda a desmanchar essas coisas. E eu achei esse livro, era um livro do Ivanildo. Hoje, graciosamente, ele me deu esse livro. Bom, ele disse que era para eu guardar, mas o livro está comigo até hoje, né? Quando ele foi para os Estados Unidos. Eu guardo esse livro com muito carinho, porque ele me ajudou. Outra história interessante sobre isso, já vou voltar para falar de Aletheia. Mas outra história interessante sobre isso, o Gerson, meu outro irmão, vocês vão conhecer minha família toda até o final dessa história, comprou um LP. Eu tenho esse LP. Veja só que coisa, agora que eu me toquei, eu tenho esse LP aqui em casa, ganhei da Dona Dorothy. Fruto da Semente, Vencedores por Cristo. E eu ali lidando naquela minha crise mesmo, hoje é um testemunho que eu estou dando para vocês. E esse LP, na época, né, que o Gerson comprou, ele estava lacrado ainda, ele não tinha nem aberto, mas era uma capa bonita, eu gostei muito. Um cacho de uvas, escrito lá, Fruto da Semente. E eu abri, mesmo não sendo meu, eu abri. O LP estava novo. Se você não sabe o que é abrir um LP novo, querido, né? Desculpa, você não tem ideia, né? O cheiro, né? É uma coisa maravilhosa. Uma experiência sensorial que você não tem abrindo um CD ou colocando uma música num arquivo aí digital. Desculpa aí, mas é coisa de velho isso, né? Tão bonito, né? Aquelas trilhas, né? Aquela coisa, né? A Heloísa foi buscar aqui. Obrigado, Heloísa. É esse aqui, olha. É esse aqui. Fruto da Semente, né? Olha, não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, tá, gente? Mas a segunda música, a primeira música é um instrumental, mas a segunda música desse LP, não sei se foi uma boa ideia, Luísa. Toma. De novo, a segunda música, sem aviso, quando ela começou a tocar, Deus falou comigo. Complicado a gente ficar contando experiência, né? Porque alguém pode pensar que a nossa experiência ela substitui a palavra de Deus. Não substitui, queridos. Mas, enfim, eu vivi isso, eu vou contar. Tem um solo, acho que é violoncelo, no início, maravilhoso. E então, a letra dessa música do Sérgio Pimenta, do abençoado Sérgio Pimenta, maravilhoso, ele diz assim: toda valentia irá se acabar um dia. E todo que zombou verá que não é fantasia. Toda hipocrisia por lá desnudará vazia. E a fé fingida apresentará cartão sem garantia. E agora a frase que me atingiu. As discussões dos reis não mudam a história. E o fim do tempo chegará, sangrando a memória. Quem tem em suas mãos os corações e mentes, que é Deus, buscará confirmação no fruto da semente. E a semente é a palavra de Deus. Essa frase, as discussões dos reis não mudam a história, foi maravilhoso para mim. Essa frase, toda valentia irá se acabar um dia. Quando a gente estiver diante de Deus, toda a sabedoria do mundo vai se evaporar. Toda a grandeza do mundo vai se evaporar. Os poderosos do mundo estão aí discutindo sobre quais as melhores medidas de lidar com a pandemia. Que continuem, é papel deles, eles devem fazer isso. Mas um dia não haverá poder que seja páreo ao verdadeiro poder, que é o poder do próprio Deus, do Criador, do sustentador de todas as coisas. Aletheia, verdade,
Verdade em qualquer assunto, verdade em qualquer consideração. Aquilo que é verdade verdadeira, que é um termo que o Francis Schaeffer usa. Hoje a gente precisa falar de verdade verdadeira. Que existe uma verdade objetiva que se mantém, que se sustenta em qualquer contexto, em qualquer época, em qualquer circunstância. E essa verdade é uma pessoa, queridos. É o próprio Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Por isso ele diz: eu acho que eu vou perder a audiência hoje. É provável que eu já perdi alguns, mas acho que eu vou perder mais ainda agora. Porque entre as ocorrências, e eu vou falar só das ocorrências antes do capítulo 14, tem uma aqui mais atrás que eu quero ver com vocês. Porque eu acho importante a gente estabelecer esse ponto e está me incomodando muito isso. Aliás, eu já decidi em outro momento, não no nosso momento de EBD, eu vou falar sobre isso. Eu estou sentindo vontade de fazer isso. E eu vou falar sobre essa questão da pandemia, enfim. Mas agora não é o momento disso. Mas eu quero que vocês vão comigo para João capítulo 8. Versículo 32. Que horas são, gente? 10h36. Obrigado, Joel. João 8. Pô, já está aí. Vejam a que ponto nós chegamos, né? João 8:32. Diz assim: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse texto tem sido citado pelo presidente da República ad nauseam, até enjoar, com licença da expressão. E isso está começando a incomodar, realmente. E eu vou dizer isso aqui agora para vocês. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o presidente Jair Bolsonaro, pessoalmente, eu queria dizer algumas coisas para ele. E o que eu ia dizer para ele é simples. Presidente, com todo o respeito, se o senhor me permite, o senhor está citando erradamente essa passagem. O senhor fez dessa passagem um slogan, o senhor fez dessa passagem um mote, mas o senhor, em primeiro lugar, não está pegando toda a passagem. Porque o versículo 32 ele começa com a expressão então. Em algumas versões Z. Aliás, o presidente ele até fala, né? E conhecereis a verdade. Tá ótimo que ele diga assim. Porque essa expressão e então, presidente, se eu pudesse, eu diria isso para ele. Ela remete ao versículo anterior. O versículo 31. E o que está escrito no versículo 31, senhor presidente? O que está escrito no versículo 31? O versículo 31 diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. É isso que está escrito, senhor presidente. Eu vou ler de novo. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. É a obediência aos ensinamentos de Cristo, senhor presidente, segundo as palavras do próprio Cristo, aqui no versículo 31, que vão demonstrar quem são, de fato, as pessoas que são seguidoras de Cristo verdadeiramente, de verdade. Não é porque alguém foi batizado nas águas do Rio Jordão ou em qualquer água que essa pessoa é discípulo de Cristo. Se eu pudesse, eu diria ao senhor presidente: senhor presidente, com todo respeito, talvez o senhor
não tenha sido bem instruído na palavra. Quem sou eu para dizer isso, né? Ninguém, senhor presidente. Mas essa palavra, eu creio, é autoritativa. E o senhor deve crer nisso, porque o senhor a cita constantemente. E é ela que diz. É ela que diz que as pessoas que são verdadeiramente discípulos de Cristo permanecem fiéis aos seus ensinamentos. Eu diria, senhor presidente, com todo respeito, abandone essa expressão terrivelmente evangélica. Essa expressão é horrível, senhor presidente. Terrível significa que inflige terror, que provoca terror. Senhor presidente, se há uma coisa que o evangelho não faz, é infligir terror às pessoas. Eu vi uma cena, um tempo desse me mandaram um vídeo horrível, horroroso. Uma pessoa que se diz crente ou evangélico, segurando um fuzil, obrigando outra pessoa a fazer uma coisa terrível. Quebrar os seus artigos de fé. Eu discuto religião, sim, senhor presidente. E todos vocês que estão me ouvindo. Mas eu tenho que me lembrar que há um Deus que escreveu um livro inteiro e que entregou o seu próprio filho para morrer numa cruz. Porque, como ele mesmo diz, amou as pessoas. O cristianismo jamais pode ser imposto a qualquer pessoa, sobretudo pela força das armas. E quem faz isso não é verdadeiramente cristão. Eu estou citando esse vídeo, senhor presidente, e todos vocês, porque, num certo sentido, quando nós agredimos as pessoas, ainda que seja com palavras, e usamos como desculpa o fato de que nós somos seguidores de Jesus para fazer isso, nós estamos errados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nunca fez isso. Ele foi incisivo, ele combateu os falsos ensinamentos do seu tempo, mas ele jamais agiu dessa maneira. Ele sempre procurou fazer com que as pessoas enxergassem a verdade, que era ele mesmo. Então, esse termo terrivelmente evangélico é horrível e não deve ser usado. Vai ter gente que vai dizer que é um sentido figurado, ok. Mas eu acho que é um termo que a gente deve evitar. E, acima de tudo, senhor presidente, e todos nós precisamos lembrar que ser cristão é também percorrer um caminho. E esse caminho tem que ser, necessariamente, o caminho da humildade, o caminho do reconhecimento de que não somos nós ou as nossas atitudes que vão dar a Deus o lugar que ele merece e a Jesus o lugar que ele merece nesse mundo. É Deus mesmo que vai fazer isso. Então nós não precisamos impor a nossa fé a ninguém. A ninguém. Vamos continuar falando, vamos continuar discutindo religião, sim, mas de maneira educada, de maneira ética, sem agredir as pessoas. Porque o próprio Cristo agiu dessa maneira. E ele disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Outros cristãos, ao longo da história, infelizmente fizeram isso. Impuseram o cristianismo na marra às pessoas. O resultado disso, sabe qual foi? Falsas conversões. Dor, miséria, falsos irmãos no meio da igreja. E outras coisas mais. Então, senhor presidente, com todo respeito, eu acho que o senhor precisa saber disso. E se o senhor sabe disso, o senhor vai ser feliz se o senhor agir como Cristo quer, como Cristo requer que a gente age. Se eu pudesse, eu diria isso para ele. Sabe que o livro do profeta Jonas é muito interessante. Deus enviou uma palavra de julgamento para Jonas entregar na cidade de Nínive, lá na Síria.
Um povo que os judeus não gostavam. E Jonas, vocês conhecem a história, ele tentou fugir dessa missão que Deus deu para ele. Mas aí aconteceu toda aquela coisa lá, o grande peixe foi lá, vocês conhecem essa história. Não é nisso que eu quero me deter. Eu quero me deter no fato de que Jonas passou 3 dias pregando naquela cidade. Era uma cidade ímpia, era uma cidade cruel. Está aí na história, nos livros de história, o que os assírios faziam, sobretudo com as pessoas que eles dominavam. Coisas horríveis. Olha, é Assíria, tá? Assíria, não é Síria, ok? Assíria era um povo na Bíblia e Síria é outro, tá? Só explicando aí. Jonas passou 3 dias pregando lá. E sabe o que foi que aconteceu? As pessoas se arrependeram. A Bíblia diz que desde o rei, lá no seu trono, até o empregado, lá no estábulo, todo mundo se arrependeu. Naquela época, um sinal de arrependimento visível, eles colocavam farrapos, colocavam roupas rasgadas, velhas, no sinal de humilhação. O rei, sentado no seu trono, fez isso e ordenou que a população inteira fizesse. Desde o maior até o menor. E sabe o que foi que aconteceu? Deus teve misericórdia daquela cidade e não destruiu naquele momento aquela cidade. Essa é a atitude que se espera agora dos governantes, todos os governantes. E quero dizer uma última coisa. Tenho visto muitos crentes gastando um bom tempo, pessoas que se dizem crentes pelo menos, gastando um bom tempo no Facebook, ridicularizando a figura do presidente. Eu tenho que dizer também, e eu diria para ele, se eu pudesse, que ele também não tem ajudado muito a que isso não aconteça, infelizmente. Infelizmente, ele não tem ajudado, ele tem contribuído para que as pessoas continuem fazendo isso. De novo, acho que ele deveria se importar um pouco com isso. Mas eu quero dizer para você que está fazendo isso, gaste pelo menos o mesmo tempo que você está gastando compartilhando essas mensagens, com o joelho na terra, orando pelo seu presidente, porque isso é mandamento de Deus. Eu tenho visto muita gente dizer, o presidente tem que parar de ser arrogante, o presidente tem que parar de ser violento, o presidente tem que parar de ser preconceituoso. Queridos, e presidente, eu diria isso para ele se eu pudesse, o presidente só precisa de uma coisa, conversão, conversão verdadeira, compromisso verdadeiro com Cristo e com o Evangelho, querido. Basta você pedir isso. Basta você pedir isso. Que o nosso presidente, Senhor Jesus, que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, se submeta aos teus mandamentos. E você sabe quando foi que eu aprendi isso? Gente, não foi agora, não. Eu recebi algum tempo atrás uma mensagem e aquela mensagem falou muito comigo. Falava de um país onde há uma ditadura cruel, um país pequeno, mas o povo está lá sofrendo nas mãos de um ditador. Já sofreu com o pai dele, agora está sofrendo com ele. E a mensagem dizia o seguinte: os cristãos não oram pelo fim da perseguição. Eles simplesmente oram pela conversão do ditador daquele país. Que coisa maravilhosa! Isso me atingiu. Porque eu vou confessar, eu tinha muita raiva daquele homem. Eu não podia vê-lo na televisão. E se há uma coisa que nós temos aprendido com esse confinamento social, é o que passam os nossos irmãos nos países perseguidos. Pelo menos parte do que eles passam, porque a gente ainda não chegou, como diz Hebreu, a nossa luta ainda não chegou até o sangue. Ninguém perdeu a vida por seguir a Cristo aqui, graças a Deus. Mas alguma coisa do que eles passam nós estamos vivendo. O problema de nós não podermos nos reunir, o problema de nós não podermos nos abraçar. Mas essas pessoas que estão sofrendo isso por causa daquele homem, oram pela conversão dele.
Não oram pelo fim das suas perseguições. Então, você que está compartilhando essas mensagens, pelo menos o mesmo tempo que você usa para compartilhar essas mensagens, gaste orando, com o rosto prostrado em terra e pedindo: Senhor, converte verdadeiramente o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Ora, eu acho que coisas maravilhosas aconteceriam entre nós se o povo de Deus fizesse isso, queridos. Porque a verdade é uma pessoa. Nós cremos nisso. E eu vou terminar com a última palavra que está aí também. E a vida. Voltando para João 14,6. E a vida. Nós já conhecemos essa palavra, Zoe. É uma palavra importante na Bíblia também. Aparece 126 vezes no Novo Testamento e 32 vezes aqui em João. 32 vezes das 126 vezes que ela aparece. Eu já expliquei isso para vocês, eu não vou gastar muito tempo. Tem outra palavra grega para vida que é bios, que é a vida comum, é a vida física. Zoe é uma palavra que significa vida, vitalidade no sentido espiritual. É uma vida espiritual que só Deus pode dar. E Jesus aqui se identifica dizendo: eu sou essa vida plena, eu sou essa vida absoluta. E aí ele emenda dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser como. Sim, o cristianismo é uma religião exclusivista. Só há um caminho. E esse caminho é Jesus, porque eu tenho que levar a sério o que ele disse aqui. Ninguém vem ao Pai. E eu gosto de dizer isso. Infelizmente, algumas pessoas falam: ninguém vai ao Pai. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Por que eu não gosto de dizer ninguém vai ao Pai? Porque dá a ideia de que Jesus está aqui e ele está mandando as pessoas para o Pai, né? É uma ideia errada. Jesus está com o Pai. E ele está trazendo as pessoas pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua vitória sobre o pecado e a morte. Ele está trazendo as pessoas até Deus. Só ele pode fazer isso. Ele é o único caminho. Isso precisa ser dito. Não imposto, não empurrado goela abaixo das pessoas, mas isso precisa ser pregado, isso precisa ser dito. Então, queridos, eu vou insistir com vocês que nós prestemos atenção às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse capítulo maravilhoso do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Vamos atentar para essas palavras de Jesus e que essas palavras nos consolem, que de fato a perturbação no nosso coração possa ser retirada por essas palavras de consolo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Que horas são? 10h52. Então vamos aproveitar esses minutos finais para a gente orar. Não vou sair desse capítulo, tá? Eu nem entrei no Espírito Santo ainda, né? Essa coisa maravilhosa também, essa maneira como Jesus introduz a pessoa do Espírito Santo no seu discurso e também naquilo que ele iria fazer pelos discípulos. Então a gente vai continuar em João 14 na próxima semana. Me pediram, e eu vou fazer isso, eu vou publicar aqui na minha página as leituras da semana. Eu devo fazer isso, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, com certeza. Se você que está nos acompanhando e não é da nossa classe de escola bíblica dominical, se você quiser fazer as leituras ao longo da semana, faça. E com certeza Deus vai abençoar você. Vamos cantar Igreja Presente. E eu quero dizer que essa música ela é antiga, tá? Ela é antes de um episódio aí triste da história do Brasil, um assassinato terrível que aconteceu. Ninguém copiou
slogan de ninguém, tá? Os autores dessa música não copiaram. Ela é anterior a isso e é uma música maravilhosa que fala que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos levar a mensagem do Evangelho, devemos levar a mensagem que Cristo Jesus é o Senhor para as nações. É uma música dos Vencedores por Cristo, se não me engano, e a gente vai cantar, tá? Igreja presente. Luísa, vira para lá, tá? Para que as pessoas possam ver os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, reunidos, o ajuntamento possível, necessário, aliás. Então, nós vamos cantar, tá? Espero não me enganar com a letra. Vamos lá? Gente, olha o tempo. O pessoal tá se arrumando aqui. Vamos lá. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo é esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, porque ela de fato é luz para os nossos caminhos. Agradecemos uma vez mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nem toda a eternidade, ó Deus, será suficiente para que nós possamos Te agradecer pelo Teu amor por nós, pela Tua misericórdia em entregar o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo nós pecadores. Muito obrigado, ó Deus, por essa obra que Tu realizou por nós. Muito obrigado, ó Deus, pelos homens e mulheres que têm levantado, que diligentemente têm estudado a Tua palavra e têm compartilhado, Senhor, do Seu aprendizado conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que tudo isso foi providência do Senhor. Ajude-nos a continuarmos firmes, ajude-nos a perseverarmos no estudo da Tua palavra. Que o estudo da Tua palavra possa trazer confiança e também alegria plena para todos os Teus filhos e para quem mais o Senhor quiser salvar. É o que nós Te pedimos, que o Senhor realize essa obra na nossa vida. E mais uma vez pedimos pelas nossas autoridades, pedimos pelo presidente da República desse país, ó Deus, ó Senhor,
tem misericórdia dele e ilumina-o com o conhecimento da tua palavra. Faz, ó Deus, com que ele se volte para ti, para o Senhor Jesus, em contrição. E por que não dizer em arrependimento, como todos nós devemos fazer? E creia que o Senhor Jesus é perfeitamente suficiente para nos dar paz, para nos desarmar, para tirar de nós qualquer sentimento de ressentimento, de amargura, para curar todas as nossas dores, ó Deus, as reais, as imaginárias. Ó Deus, tem misericórdia e dá a ele sabedoria para agir nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. E não só para ele, mas para os governadores, para os prefeitos, para as autoridades sanitárias, para as autoridades de segurança, da justiça. Ó Deus, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o nosso clamor a Ti chega até o Senhor e que a intercessão de Jesus é poderosa, é suficiente para que o Senhor nos ouça. E é em nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Vamos dar um tchauzinho aí, pessoal. Um bom domingo. Fiquem com Deus e até a próxima.